teve um momento, uma vez que eu presenciei uma situação que aconteceu, onde nós entramos em assuntos de taxas de juros, se era melhor investir no Brasil, se era melhor investir nos Emirados, se era melhor investir nos Estados Unidos, enfim. Cara, as pessoas elas têm uma visão, às vezes, meio equivocada da realidade, né, cara? Qual é a diferença hoje, se você é um empresário brasileiro, você tem um capital, você quer investir o seu capital, de você escolher investir no Brasil ou escolher investir no exterior, em algum outro país? Porque as pessoas acabam olhando muito, taxa de juros isso, taxa de juros aquilo, e no fim do dia não é bem assim que funciona. O que você traria de dica para esse cara que hoje talvez tenha aí, sei lá, seus 500 mil na conta, parado, o cara quer fazer um investimento e está perdido? Boa. Primeira diferença é a moeda, né? O real perdeu 85% mais ou menos de poder de compra nos últimos 30 anos em frente ao dólar. Então a primeira coisa é essa, a gente investindo somente no Brasil, a gente acaba perdendo o poder de compra em moeda forte. Tá? E o Brasil representa cerca de 0,5% do dinheiro global. Caramba. Nossa, é matador essa... O dólar representa cerca de 60%, 25% Europa, considerando o UK, e o resto do dinheiro está espalhado entre os outros países. Então, aquele brasileiro que concentra o recurso, 100% do seu recurso, em 0,5% do mundo, eu acho que ele não está, talvez, gerenciando bem o risco. É claro que existe análise de tudo, onde vai ser feito o período de acumulação, onde vai ser feito o usufruto. Mas, por exemplo, em Dubai a gente tem 0 imposto e a moeda é atrelada ao dólar. Sim. Aquele brasileiro que pega esse dólar, leva para o Brasil, porque nominalmente, ou seja, quando a gente olha um número bonito, 15%, 1% ao mês, o brasileiro se acostumou na renda fixa a ganhar 1% ao mês, se esse usufruto vai ser feito no exterior... Nos últimos 10 anos, a renda fixa no Brasil, eu poderia dizer, arredondando, que rendeu 0 em dólar. Ou seja, sendo assim, uma frase, assim, arredondando um pouquinho os números, a renda fixa no Brasil, em dólares, rende 0. Praticamente isso. Essa é a diferença. Então, se a gente tem uma correção aí de um investimento que nos pague dólar mais 4, que hoje seria aí um treasury americano, um título de renda fixa, isso nos dá um conforto de ter aumento do nosso poder de compra em dólar, a valorização do dólar frente ao real, a diversificação do nosso patrimônio e a diversificação geográfica e a liberdade financeira, obviamente, que moedas fortes nos proporcionam. Então, só desculpa alongar nessa resposta, mas é uma pergunta muito boa. Aquela pessoa que vai para o exterior para investir, para morar, para ter uma melhor qualidade de vida, se ela não pensa e não investe majoritariamente em moedas fortes, investe em envia o dinheiro para o Brasil, ela não vai ter muita escolha lá na frente a não ser morar no Brasil. Porque hoje a gente está historicamente, inclusive, num excelente momento de tirar dinheiro do Brasil. Sim. O dólar aí, nos últimos 2 anos, não tocava menos de 5. Então, se aquela pessoa concentra majoritariamente o dinheiro no Brasil, onde é que ela vai usufruir desse dinheiro? Exato. Sem falar na segurança jurídica, né? De você ter o seu dinheiro num país sólido como os Estados Unidos, por exemplo, um país como os Emirados Árabes, que está em grande crescimento, que existe um investimento contínuo para que o mercado continue, né? Tem interessante agora esse momento de guerras, instabilidades, mas, cara, tem uma visão muito singular sobre isso. Eu vejo que os Emirados Árabes, eles sempre passaram de crises muito bem, né? Você vê que o gerenciamento deles de crises é absurdo, né? Enquanto você vê países que pós-pandemia entraram e afundaram em crises, né? Você tem o país da Europa, por exemplo, você vê os caras crescendo e batendo recordes de economia, de números, enfim, ano após ano, né? Então, os caras têm um gerenciamento muito grande. Aí eu te falo, se você já está num lugar onde as coisas funcionam bem, a partir do momento que você não tiver mais nenhum perigo próximo a você, o que pode te parar, né? E eu vejo muito isso nos Emirados Árabes. Muita gente me pergunta, Benner, é o fim, acabou? Cara, não. Tá só começando.
Passou a realmente, eu convencer. acredito nisso também. Então, essa segurança que você tem, né, de ter investimentos nos Emirados Árabes, de ter investimentos até imobiliários também, né? Existem Exato. ótimas oportunidades nos Emirados para investimentos imobiliários, enfim. Então, é algo que você dificilmente vai encontrar em outros lugares do mundo, né? Exato. Eu diria que os Emirados, não necessariamente apenas para investimentos, mas como ferramenta de proteção patrimonial também. Sim. Porque a gente não tem imposto sucessório lá, por exemplo, claro que necessita de estruturas legais para tornar essa sucessão mais suave e não ir para o lado da Sharia Law, da lei islâmica sucessória, mas é muito mais uma visão de investimento global em moedas fortes, utilizando o Dubai como ponto de ferramenta sucessória ou de internacionalização do patrimônio, do que necessariamente apenas investir em Dubai. A gente tem um mercado financeiro em Dubai que ainda está em crescimento alto, o mercado imobiliário é muito maior do que o mercado financeiro, mas a utilização de Dubai como ferramenta de internacionalização de empresas, de negócios, de sucessão familiar, e aí a partir dessas ferramentas investir globalmente, não estou falando para investir somente em dólar, somente em euro, etc., mas sim investir de formas globais. E hoje em dia a gente tem diversas ferramentas que são muito eficientes. A gente, através de uma conta, seja pessoa física, pessoa jurídica, com baixo investimento, a gente consegue acessar os principais índices, os benchmarks do mercado global, com poucos recursos, taxas baixíssimas. Só para exemplo, hoje, por exemplo, se a gente for comprar um ETF do S&P 500, né, que é o principal índice de ações do mundo, a taxa de administração, por exemplo, do IVV é 0,03% ao ano de taxa de administração. Sim. Enquanto um fundo qualquer aqui no Brasil é 1%, 1,5%, 2%. Né? Então, a gente utilizar dessas ferramentas para aumentar o nosso patrimônio, gerir o nosso patrimônio internacionalmente, a gente vai estar ganhando poder de compra em moeda forte. Se lá no futuro eu voltar a morar no Brasil, usufruir desse dinheiro no Brasil, hoje em dia é muito fácil de movimentar esse dinheiro internacionalmente. E falando um pouquinho de real estate, eu acho que é o principal pilar do PIB hoje dos Emirados, principalmente de Dubai. Né? A gente tem grandes oportunidades, eu diria, de dolarização do patrimônio. Eu acho que é uma excelente forma de pensar em dolarizar patrimônio, principalmente com uma das coisas que a gente vê da gestão de crise dos árabes, essa flexibilização e a reação rápida às coisas que aconteceram. Muito rápido. Então, eles passaram a flexibilizar, por exemplo, até antigamente, para ter o Golden Visa, eram 2 milhões de dirhams, ainda é, na verdade, 2 milhões de dirhams de compra de propriedade para te ter o visto de 10 anos. Mas agora eles flexibilizaram para, se tu comprar, não tem mínimo de investimento para te ter um visto de 2 anos, por exemplo. Então, é uma excelente forma de ter uma residência fiscal e não mais num paraíso fiscal, mas em sim um lugar que tu tem uma proteção jurídica, tu tem moeda atrelada ao dólar, tu tem menos burocracia e realmente te propicia muitas oportunidades. Interessante esse ponto que você está tocando, porque assim, muita gente, às vezes, conversa com algumas pessoas, elas acham que offshore, paraíso fiscal, você ter negócios no exterior, está atrelado com coisas ilegais. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você pudesse um pouco desmistificar um pouco desse pensamento, assim, né? Você pode ter tudo legalizado de forma 100% correta e honesta, dolarizar o seu dinheiro, investir em outros países. O que você diria para uma pessoa que está nos assistindo agora e pensa dessa forma? Com certeza. Ilegal é a gente esconder coisas. A partir do momento que tu siga o caminho legal para uma abertura de uma offshore, isso é totalmente verídico. Até a gente, inclusive, teve uma mudança recentemente da lei das offshores, que passou a tributar essas empresas patrimoniais, entre outras, no exterior. A gente, na S&P, a gente trabalha tanto com a parte de estruturação de ferramentas via Emirados Árabes, mas também muito com paraísos. Hoje, os Emirados não é mais considerado também um paraíso fiscal, que houveram algumas mudanças, principalmente em relação a corporate tax, troca de informações bancárias com os outros países. Eu acho que, se não me engano, foi em 2024. A gente trabalha hoje muito com Ilhas Virgens Britânicas, né, BVI, Caimã, Bahamas, que são empresas que poderiam ser associadas, parecidas à questão da holding aqui no Brasil, em que a gente realmente coloca o nosso patrimônio dentro dessas empresas
e passa a fazer a administração através de uma pessoa jurídica, em que a nossa família é societária dessa PJ e não mais através das nossas pessoas físicas, né? É importante dizer que, investindo, por exemplo, nos Estados Unidos, existe questão de estate tax, imposto sucessório. Então, essas ferramentas, elas nos trazem uma eficiência muito grande. É claro que elas carecem de, por exemplo, se eu sou residente fiscal do Brasil, eu preciso declarar isso em imposto. Sim. Tem uma alíquota de imposto de renda de 15% que eu preciso recolher frente ao lucro anual, mas elas nos trazem proteções muito grandes em termos de dados, em termos de sucessão, em termos de agilidade de acesso do nosso patrimônio frente aos nossos herdeiros, né? Então é totalmente legal, até inclusive esses dias eu criei agora um canal no YouTube aí, estou me arriscando nessas frentes, inclusive tem um vídeo que eu recém gravei falando sobre offshore. Legal. Você está falando bastante sobre essa questão de sucessão patrimonial, né? No Brasil, hoje é um nightmare, né? É um pesadelo. Exato. Qual que é a grande diferença entre você estruturar uma sucessão familiar hoje no Brasil ou nos Emirados ou um país que já pensa diferente do que o Brasil pensa hoje? Imposto, agilidade. Nos Emirados a gente trabalha muito com a parte do testamento, foundations, por exemplo, em que tu consegue deixar isso pronto e acelera muito o processo lá na frente, sem o pagamento dos impostos sucessórios. Inclusive existem ferramentas em que é possível colocar uma holding dentro de uma offshore, então a depender da estrutura da pessoa é possível. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho uma holding que detém imóveis, etc. É possível colocar isso dentro de offshores e a partir disso a sucessão vai ser feita no exterior. É claro que tem que ser estudado caso a caso para verificar se faz sentido, mas eu diria que o principal ponto é esse, né? Essa continuidade do patrimônio familiar, principalmente sem ter que aqui no Brasil a gente tem normalmente, quando o patrimônio passa de pessoa para pessoa, esse patrimônio reduz, Sim. visto arredondando aí 15, 20% de custos sucessórios aqui no Brasil. Sim. Então, esse planejamento sucessório e a utilização, às vezes, de seguros de vida, etc., também em dólares, possibilita, inclusive, não só uma depreciação, ao contrário da depreciação, uma alavancagem nessa continuidade patrimonial de pessoa para pessoa, digamos assim. Sim. Vocês atendem hoje clientes só nos Emirados ou em outros países? Como está essa... Esse é um ponto interessante, inclusive, porque no início da consultoria, quando a gente começou a estruturar a consultoria, a gente era a ideia, pô, vamos atender todo mundo em inglês, em português, etc. Inclusive, acho que os vídeos... Tem um Instagram que eu costumo fazer alguns vídeos e no nosso Instagram os vídeos mais antigos ainda estão em inglês. E ao longo do caminho a gente foi verificando que realmente o nosso público-alvo era um dos brasileiros expatriados, pois é realmente um nicho, se eu não estou enganado, tem cerca de 4 milhões de brasileiros morando no exterior, e é realmente um nicho grande, mas que realmente tem muita dificuldade com investimentos, com planejamento financeiro em diferentes moedas e entender realmente como é que funciona a economia de países diferentes do Brasil, né? Então, hoje o nosso foco é realmente atender brasileiros expatriados. Hoje, eu diria que a grande maioria dos nossos clientes estão sediados no GCC, né, que são os países do Golfo, principalmente Emirados, mas também Arábia Saudita, Omã, Catar, etc. E a gente tem sim brasileiros na Europa, na Austrália, alguns brasileiros aqui no Brasil, mas o curioso é que a gente atende também, eu diria que 15 nacionalidades, mais ou menos 16, se eu não estou enganado, de pessoas que foram acabando sendo recomendações, pessoas de países que nunca imaginei atender. Sim. Pessoas, por exemplo, do Quênia, do UK, difícil entender o sotaque, enfim, franceses, pessoas de diferentes nacionalidades, que é bem interessante entender como que essas outras culturas lidam com dinheiro, né? Essa que eu te perguntar. Existe diferença, nossa, né, nessa... Muita. Como que é isso, cara? Até Emirates mesmo, né, locais que a gente atende nos Emirados, a cultura é totalmente diferente, assim, a forma como a pessoa foi educada a entender o dinheiro. Por exemplo, tem pessoas, principalmente que eu lembro assim da Síria, etc., ou do GCC como um todo, que gostam de comprar ouro, tudo é ouro, o mercado financeiro não existe. Eu vejo nos Emirados, principalmente, essa questão de gostar de investir nas bolsas locais, de comprar imóveis.
o brasileiro, ele sai do Brasil, é muito acostumado com 1% na renda fixa e procurando isso no exterior não existe. Sim. E aí, às vezes, o dinheiro fica na conta corrente, porque, pô, se é para ganhar ali 3, 4% na saving account, eu vou deixar na conta corrente. Então, realmente, é um pouco engraçado isso ao longo do tempo, assim, aprendendo e conversando, trocando experiência com outras pessoas. Cara, é interessante, né? Porque esse tipo de experiência só vive quem realmente decide se arriscar e ir para fora do Brasil para viver algo diferente. Não sei se você, no passado, antes de ter essa ideia, antes de ter a oportunidade de ir para os Emirados Árabes, se você já tinha se imaginado vivendo essa realidade, atendendo clientes de diversos países do mundo? Não, com certeza não, porque normalmente no Safra, apesar de o Safra ser uma instituição internacional e, por exemplo, em outras instituições que eu também trabalhei, MetLife, por exemplo, que são multinacionais, sempre atendi brasileiros, né? Apesar de, às vezes, brasileiros que moram no exterior, com investimentos no exterior, eu nunca tinha atendido outras culturas, né? Então, pessoas, principalmente utilizando o inglês, que às vezes não é nem a tua língua, nem a língua da pessoa. nativa da pessoa, Sim. então às vezes tem alguns conceitos ali, algumas palavras que é importante entender e saber explicar para as pessoas, mas naturalmente nunca tinha pensado nisso, né? E tu começa às vezes a entender e conversar com a pessoa, pô, mas lá no meu país eu ganho 40% investindo no tesouro do meu país. Pô, mas qual é o nome do teu país? Qual é a moeda, né? Será que isso vai te manter em Dubai, esses 40%? Mas é bem interessante essa troca, essa experiência de atender pessoas do mundo todo. E Dubai, várias pesquisas falam em 85%, 90%, 92% de expatriados morando em Dubai, né? Então, naturalmente, a maior parte das pessoas com que a gente tem contato no dia a dia não são locais, né? Exato. E depois que você começou a viver essas experiências e essas conexões, clientes de diversos países, você mudou a sua forma de enxergar o mundo? Mudou a sua forma de pensar em negócios, em como fazer negócios? Eu te pergunto isso porque, para a maioria das pessoas, um dado muito interessante, só 2% dos negócios no Brasil trabalham com o mercado internacional. 2%. É um volume minúsculo. Então, 98% das pessoas que estão nos assistindo, elas não fazem ideia do que é viver essa realidade.